Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 15 da jornada Leia a Bíblia Inteira em um ano comigo e hoje vamos ler Gênesis capítulo 43, 44 e 45. Vamos continuar lendo a história de José. Então, vamos lá. Capítulo 43 de Gênesis vai dizer assim: A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: Voltem e comprem mais um pouco de mantimentos para nós. Mas Judá lhe disse: Aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: Vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimentos para o Senhor. Mas, se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos disse: Vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: Por que vocês me fizeram este mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: O homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e da nossa parentela, dizendo: O pai de vocês está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: Traga outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo, e nós levaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta, eu não puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Eita, como Judá é sarcásticozinho. Então Israel, seu pai, disse: Se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra, põem nos sacos para o mantimento, e levem de presente a este homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca do saco de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador da sua casa: Leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possam nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimentos, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos do cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: Que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus é o Deus do Pai, e o Deus do pai de vocês colocou este tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então, ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aquele homem à casa de José e lhes deu água, e eles
lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: "O pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive?" Responderam: "O seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive." E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: "É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram?" E acrescentou: "Deus lhe conceda a sua graça, meu filho." José, profundamente emocionado por causa de seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: "Sirva a refeição." Serviram a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olharam um para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Capítulo 44. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: "Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um à boca do saco de mantimento, e coloque o meu copo de prata na boca do saco do mantimento do mais novo, junto com o dinheiro de seu cereal." José estava matutando um plano aqui. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com seus jumentos. Saíram da cidade e, antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: "Levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcance-o e diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado." O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: "Por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seu servo, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimentos nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor." Ai, desculpe, bati no negócio. O administrador respondeu: "Que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficam livres." Eles se apresentaram. Cada um colocou o seu saco de mantimentos no chão e abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabou no mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimentos de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: "O que é isso? O que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar?" O personagem que ele ensina, né, José? Eita, como é bom. Então Judá respondeu: "Que podemos dizer, meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como também em cuja mão se achou o copo." Mas José disse: "Longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai."
Vou voltar muito em paz mesmo. Então Judá se aproximou dele e disse: Meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Se tem um pai ou mais algum irmão? Respondemos, o meu senhor: Temos um pai já velho e um filho de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe. O seu pai o ama, e seu pai o ama. Então o senhor disse a este seus servos: Traga o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: O jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: Se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos ele essas palavras de meu senhor, nosso pai disse: Voltem e compre um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: Vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhes acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura, porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique no lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar ao meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Isso é muito engraçado, muito interessante, porque Judá é o cara que planejou toda a questão de vender José, e aqui ele está assumindo uma responsabilidade muito grande, responsabilidade sobre o mais novo, né, alegando que ele precisaria e que ele estava muito preocupado com como o pai iria ver aquilo, né, como ele iria se sentir vendo que o filho mais novo dele, no caso Benjamim, iria ficar como escravo. Mas lembrando que ele foi o cara que matutou a ideia para dizer a seu pai que o seu filho havia morrido, tinha sido morto. Então, nesse momento aqui, José também está testando isso neles, né? Testando como é que, se seus irmãos tinham amadurecido nisso, né? E se eles realmente estavam com esse senso de responsabilidade. E aí Judá mostra muito, muito isso, né? Judá, ele diz justamente ao seu pai que essa seria a sua responsabilidade, trazer novamente o filho de volta para ele. Capítulo 45 agora. Então José não conseguiu se conter diante de todos os que estavam com ele. Gritou: Saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. O quê? E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita.
Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos e seus gados e tudo o que lhe pertence, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo o meu irmão Benjamim. Vê também que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. José era bem querido no meio do pessoal. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupe com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra no Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimentos para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos, carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos ao partirem. Disse-lhe: não briguem pelo caminho. José sabia muito bem. Conhecia muito bem os irmãos que tinha, né? Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhes disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Ai, gente, que bonito. Essa é uma das histórias que eu acho mais emocionante, assim, quando tem esse reencontro. E é muito bonito. E esse foi o nosso dia 15. Espero que vocês estejam gostando até aqui, estejam acompanhando. Muito obrigada por vocês estarem nessa jornada comigo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, isso ajuda bastante. E continuamos firmes com a nossa jornada sem parar e sempre crescendo mais na palavra de Deus. Amém? Um beijo da Sá e até amanhã!